vocês? Então, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o balanço de energia com perda de carga, na resolução de exercícios, beleza? Então vamos nessa. Então, primeiramente, o efeito do atrito sobre a temperatura e perda de carga. Então, mostre que em um escoamento permanente, incompressível e adiabático, a temperatura permanece constante e não há perda de carga quando os efeitos de atrito são ignorados. E letra B, a temperatura aumenta e ocorre perda de carga quando os efeitos de atrito são considerados. Então imagine que eu tenho uma tubulação e nessa tubulação eu tenho um fluido escoando, beleza? Eu vou estabelecer o meu volume de controle entre a seção de entrada 1 e a seção de saída 2. Aí na seção 1 eu vou ter uma temperatura 1, uma velocidade 1 e uma energia interna 1. E na saída eu vou ter uma velocidade 2, uma temperatura 2 e uma energia interna 2. Eu quero fazer o quê? Eu quero mostrar que das hipóteses de escoamento permanente, incompressível e adiabático, se nós desprezarmos a perda de carga ou as perdas mecânicas, as perdas de dissipação, a temperatura não muda. Então, vamos mostrar primeiro a A. E se eu considero que existem perdas, a temperatura deve aumentar na saída. Então, vamos mostrar isso. Tá, então A. Não há troca de calor e não existe degradação de energia mecânica causada pelo atrito. Por isso, a entropia do sistema não muda. Então, beleza, eu estou considerando que é um processo em que não existe perda por atrito. Logo, não existe geração de entropia, certo? Tá, vamos pegar a equação do balanço de entropia. Então, eu vou dizer que a variação de entropia no volume de controle é igual a entropia na saída menos a entropia na entrada, né? Isso aqui é o termo de convecção, né? Isso aqui é o termo de convecção. Esse daqui é o termo de troca de entropia por meio de calor. E por fim, aqui eu tenho o termo de geração de entropia, onde o termo de geração é devido a uma irreversibilidade, no caso, o atrito. Beleza? Então eu vou considerar que não tem atrito, logo não existe geração de entropia. Eu estou considerando que é adiabático, então não existe troca de calor. Então esse termo aqui é zero. E é um processo em regime permanente, então esse termo também é zero. O que sobra é que a vazão mássica vezes a entropia na saída é igual a vazão mássica vezes a entropia na entrada. Mas fazendo um balanço de massa, né, eu sei que M2 é igual a M1 e eu posso simplesmente cancelá-los, de modo que S2 é igual a S1 ou ΔS é igual a zero, né? Aí eu posso escrever a entropia como função da temperatura e da pressão, né? E como eu estou considerando que é um fluido homogêneo sem mudança de composição, eu posso diferenciar dessa maneira. Então eu posso dizer que o meu diferencial de entropia é o meu diferencial de entropia com respeito à temperatura à pressão constante, mais o meu diferencial de entropia com respeito à pressão à temperatura constante. Não é difícil verificar que esse termo é o Cp sobre T e o termo de variação de entropia com a pressão é menos αβ, onde esse alfa representa a variação do volume com a temperatura. Mas, como foi dito, é um fluido incompressível. E se é um fluido incompressível, o volume não varia, né? Então, porque o ρ é constante, não varia com a temperatura e a pressão. Então, o nosso alfa é zero. Beleza? O que sobra é que o meu ds é igual a Cp sobre T dt. E eu vou integrar entre duas temperaturas, a temperatura na entrada e a temperatura na saída. E eu vou considerar um Cp médio entre as duas temperaturas. Daí, a variação de entropia vai ser o meu coeficiente calorífico médio, Ln de T2 sobre T1 igual a zero. Porque a variação de entropia, como nós já visualizamos, ela é zero, beleza? Aí vale falar o seguinte, que esse meu coeficiente aqui, ele deve ser diferente de zero. Logo, para essa equação dar zero, o Ln de T2 sobre T1 tem que dar zero. E para o logaritmo natural de alguma coisa dar zero, o que está dentro do logaritmo tem que ser igual a 1. Logo, para o Ln de T2 sobre T1 ser igual a zero, T2 sobre T1 tem que ser igual a 1. Logo, T2 é igual a T1. E isso caracteriza que sobre a hipótese de regime permanente, adiabático e sem atrito, nós vamos ter um escoamento isotérmico e isentrópico, de modo que a temperatura na entrada é igual à temperatura na saída, beleza? Utilizamos a famosa termodinâmica, a velha e conhecida termodinâmica, para verificar que, de fato, dentro das hipóteses consideradas, e se não houver atrito, nós vamos trabalhar com escoamento isotérmico e isentrópico.
Agora, eu quero ainda provar dentro disso, né, que não existe perda de carga. Então, eu vou ter o quê? Que o meu termo de perda mecânica, como foi visto no vídeo passado, é a variação da energia interna menos a quantidade de calor trocada, né? Não tem quantidade de calor, então a minha perda vai ser simplesmente variação da energia interna. E eu posso lembrar que a variação da energia interna é o meu CV médio T2 menos T1. Vamos lembrar lá da termodinâmica. E isso daqui tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a zero, porque eu sei que T1 é igual a T2. Logo, a minha perda é zero. E eu sei que a minha perda mecânica é a taxa de perda sobre a vazão mássica. E como a minha perda é zero, a minha taxa de perda também é zero. A minha taxa de perda sendo zero, eu sei que a perda de carga é a minha taxa de perda sobre a vazão mássica vezes a gravidade. E como a minha taxa de perda é zero, nós vamos verificar que a perda de carga também é zero. Ou seja, se o meu escoamento é em regime permanente, adiabático e sem atrito, nós vamos verificar que é isotérmico e isentrópico e não existe perda de carga, né? Claro que não existe perda de carga porque nós estamos considerando que não tem atrito, né? Mas eu quis mostrar realmente matematicamente que realmente não tem perda de carga, não tem perda mecânica e não tem taxa de perda. Tá ok? Tá. Agora eu vou fazer a letra B. Beleza, as hipóteses são a mesma, só que a diferença é que tem atrito. Então, se tem atrito, eu vou ter geração de entropia devido às perdas por atrito. Tá ok. Então é adiabático, é em regime permanente, só que agora tem geração. Então eu vou ter que a entropia na saída menos a entropia na entrada é igual a geração. E eu sei que a minha vazão de saída é igual à minha vazão de entrada, que é simplesmente a minha vazão. Aí eu posso dividir a minha expressão dos dois lados pela vazão mássica. E quando eu dividir a geração de entropia pela vazão mássica, eu vou ter simplesmente uma geração. Então S2 menos S1 é igual à minha geração. E eu sempre tenho que lembrar da termodinâmica que a geração de entropia é sempre positiva. Os processos espontâneos do universo sempre ocorrem de maneira que a entropia gerada seja positiva, né? Não existe geração negativa. Beleza. Mas o que é a minha variação de entropia? A minha variação da entropia é o meu C médio ln de T2 sobre T1, que é igual à geração de entropia. Logo, como eu sei que a minha capacidade calorífica, na verdade o meu calor específico, como eu sei que o meu calor específico ele é positivo, para esse resultado ser positivo, o ln de T2 sobre T1 tem que ser positivo. E para isso ser positivo, o que está aqui dentro tem que ser maior que 1. E para isso ser maior que 1, T2 tem que ser maior que T1. Olha que bacana. Então nós vamos verificar que T2 tem que ser maior que T1. Isto é, a temperatura na saída é maior que a temperatura na entrada. Olha que bacana. Então dentro das hipóteses dadas, se tem atrito na tubulação, a temperatura na saída é maior que a temperatura na entrada. Aí você pensa, nossa, que bacana, né? Então, quando eu tenho um fluido escoando em uma tubulação, e devido às perdas que existem na tubulação, escoando horizontalmente e tudo mais, eu vou verificar que ele tem que sair a uma temperatura maior do que entrou. Aí você deve pensar que existem vários efeitos térmicos que ocorrem dentro da tubulação devido a esse escoamento de fluido. Mas, como vocês viram com o Thiago, lá na parte de escoamento em tubulação ou em duto, embora a termodinâmica diga que a temperatura na saída tem que ser maior que a temperatura na entrada, na maioria dos escoamentos de líquido, né? De fluido incompressível, na maioria desses escoamentos, nós vamos verificar que, embora a temperatura na saída tenha que ser maior, essa diferença é muito pequena. Ou seja, embora nós saibamos que tem que haver um acréscimo de temperatura devido às perdas mecânicas na tubulação, esse aumento de temperatura geralmente é muito pequeno, de modo que nós podemos dizer que se não houver, por exemplo, um trocador de calor ou uma grande diferença de temperatura entre o fluido e o meio externo, o escoamento de fluido em tubulação é praticamente isotérmico. Embora nós saibamos que a termodinâmica tem que nos dizer que a temperatura tem que aumentar devido às perdas, esse aumento de temperatura geralmente é muito pequeno nas tubulações. E geralmente é uma aproximação muito boa quando nós estamos trabalhando com escoamento de líquidos em tubo, dizer que é praticamente isotérmico. Aí nós vamos ter a nossa perda, né? A diabática é simplesmente a variação de energia interna, que é o CV médio T2 menos T1, que isso tem que ser maior que zero.
E eu sei que o meu T2 menos T1, eu sei que o meu T2 é maior que T1, né? Então T2 menos T1 é maior que zero. E como isso é maior que zero, eu tenho que a minha perda de carga tem que ser maior que zero, né? Lógico, se tem atrito sem perda de carga. Tá, agora eu quero resolver um probleminha que é para determinar a potência elétrica gerada em uma queda d'água. Então vamos nessa. Em uma usina hidrelétrica, 100 metros cúbicos por segundo de água escoa em relação a uma elevação de 120 metros para uma turbina, onde é energia elétrica gerada. A perda de carga na tubulação entre 1 e 2 é de 35 metros. Se a eficiência global do sistema turbina-gerador é de 80%, estime a potência elétrica gerada. Então, tem uma usina elétrica, ela tem uma queda d'água de 120 metros, a vazão, né, como foi dado um único valor, a gente já considera a hipótese de regime permanente, vazão constante, então 100 metros cúbicos por segundo. Foi dado que a perda de carga na tubulação é de 35 metros e que a eficiência do sistema turbina-gerador, a eficiência combinada, né, é de 80%. Daí estime a potência elétrica gerada. Está pedindo para determinar o trabalho elétrico gerado. O que vai ser gerado desse mecanismo de queda d'água das máquinas, né? A turbina acoplada ao gerador. Então, vamos nessa. Então, aqui eu tenho meu reservatório e eu vou ter minha queda d'água. A distância entre o reservatório e a minha turbina, e na verdade o meu lago, né, é de 120 metros. A vazão máxima é de 100 metros cúbicos por segundo. A perda de carga na tubulação é de 35 metros. E a eficiência do sistema turbina-gerador é de 0,8. Então, tenta fazer e vamos lá resolver. Tá, as hipóteses de sempre: regime permanente, fluido incompressível, com dissipação de energia, propriedades constantes na seção. Então, essa é a minha equação de energia com perda de carga escrita em termos de carga, né? Aqui eu tenho a carga da bomba, a carga da turbina, a carga total na seção 1, a carga total na seção 2, mais a perda de carga. Não tem bomba, né? Então não tem perda de carga na bomba. Beleza? Aí, abrindo isso daqui vai ser energia potencial, a carga potencial, né, que é de 120 metros, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais P1 sobre gama, é igual a carga da turbina, mais 0, mais a velocidade 2 ao quadrado sobre 2G, mais P2 sobre gama, mais 35. Onde 35 é a perda de carga. Aí, eu posso verificar o quê? Que da maneira que eu escolhi a minha seção 1 e 2, observe que entre a seção 1 e 2 eu não tenho movimento de fluido, certo? Aqui eu tenho meu reservatório com o fluido parado e aqui eu tenho o lago com o fluido parado. Então a velocidade 1 e a velocidade 2 são ambas iguais a 0. E a pressão 1 e a pressão 2 são ambas iguais à pressão atmosférica. Também posso cortar. Daí eu vou ter que a minha carga manométrica da turbina, né, é de 85 metros, né, que é a diferença entre 120 e 35. Então eu tenho a carga da turbina. Daí eu posso dizer que a eficiência da turbina é igual o quê? O que é a eficiência da turbina? A eficiência da turbina é, primeiramente, eficiência mecânica, é o que sai sobre o que entra. O que está entrando na turbina? Variação de energia mecânica, né? O que sai da turbina? Trabalho de eixo. Aí eu vou dizer que esse trabalho de eixo eu vou chamar de trabalho da turbina, e essa variação de energia mecânica do fluido eu vou dizer que é o trabalho da turbina que está entrando. A eficiência combinada do sistema turbina-gerador vai ser a eficiência da turbina vezes a eficiência do gerador. A eficiência da turbina é essa daqui e a eficiência do gerador é o que sai sobre o que entra, né? O que entra no gerador? Trabalho de eixo. O que sai? Trabalho elétrico. Cortando o trabalho de eixo com o trabalho de eixo, eu vou ter que a eficiência combinada é o trabalho elétrico sobre a variação da energia mecânica do fluido. E a variação da energia mecânica do fluido é esse trabalho que está entrando, né? O trabalho da turbina que está entrando. A minha carga manométrica da turbina é igual ao trabalho da turbina que entra sobre a vazão máxima vezes a gravidade. Onde eu posso dizer que a vazão máxima é a massa específica vezes a vazão volumétrica. Aí eu posso passar esse termo multiplicando e calcular o trabalho da turbina que entra, né? O trabalho da turbina que é extraído. Então, esse trabalho da turbina vai ser a carga manométrica, a vazão máxima vezes a aceleração da gravidade. A carga manométrica que foi calculada vale 85, né? A vazão máxima vai ser a massa específica, que é 1000, vezes a vazão volumétrica,
que é de 100, né, metro cúbico por segundo, vezes a gravidade. Eu vou verificar que o trabalho da turbina que é extraído é de 83,4 megawatts, ou megawatts, beleza? Aí eu sei que a eficiência combinada da turbina com o gerador é o trabalho elétrico sobre o trabalho da turbina que entra. Bom, eu sei que isso vale 0,8 e eu tenho o trabalho da turbina que é extraído. Só falta agora calcular o trabalho elétrico, que é exatamente o que eu quero calcular. Então, o trabalho elétrico vai ser 0,8 vezes o trabalho da turbina que é extraído. E essa conta vai dar que o trabalho elétrico é de 66,7 megawatts. Beleza? Então, de toda essa conjuntura desse sistema, né, nós vamos verificar que no final nós vamos ter um trabalho elétrico sendo gerado de 66,7 megawatts. Espero que tenha sido claro, espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado por assistir e até a próxima.